A fase de transição no estado foi prorrogada por mais 2 semanas, então a gente vai ter muitas regras parecidas ao longo dos próximos dias aqui no estado em relação ao funcionamento de tudo, né? De comércio, de serviços, de alimentação, inclusive. Só 2 pequenas diferenças. O horário foi estendido, então a partir de amanhã, comércio, bares, restaurantes podem ficar abertos até às 9 da noite. E a capacidade de público subiu um tiquinho, de 25% para 30% do total. O que mais foi anunciado nessa entrevista coletiva, hein, Mayra de Jaimo? Boa tarde. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos os ouvintes. Olha, foi anunciado também sobre vacinação, nova etapa no dia 14 de maio, agora para pessoas com deficiência permanente e comorbidades entre 50 e 54 anos. Até então, só pessoas de 59 até 55 estavam nas datas aí estipuladas pelo governo de São Paulo. Sobre essas mudanças da fase de transição, Ana, lembra que a gente teve, quarta-feira passada, um aumento de casos que deu uma assustada, pareceu que as coisas iam voltar a piorar, mas hoje, de acordo com os índices apresentados aí pelo governo de São Paulo, os casos voltaram a cair 10,8%, os óbitos caíram 13% e as internações continuaram em estabilidade, com queda só de menos 0,4%. Por isso, o Dr. Paulo Menezes, que é o coordenador do Centro de Contingência, explicou que eles tomaram essa decisão de prorrogar a fase de transição e ainda com algumas flexibilizações, como você comentou, do horário e da capacidade de público. Então, a gente tem aí a palavra do Dr. Paulo Menezes justificando essas mudanças. Nós já estamos completando 3 semanas de fase de transição, uma fase de retomada de atividades não essenciais, com muito cuidado, com muitas precauções. E ao longo dessas 3 semanas, nós acompanhamos no Centro de Contingência muito atentamente os números dos nossos indicadores principais, todos os dias. Houve até, no meio da semana, uma questão se estaríamos tendo um novo aumento de casos ou não. Isso não se confirma ao final da semana, como eu coloquei na quarta-feira, que seria necessário aguardar os próximos dias. Hoje nós vamos, o secretário Jean daqui a pouco vai mostrar os dados sobre isso, mostrando que de fato nós estamos nessa estabilização muito importante. Nós temos reduções, se nós compararmos o pico dessa onda de cerca de um mês atrás com a situação atual, nós temos uma evolução muito importante. Por exemplo, de redução de mais de 30% no número diário de óbitos e de pessoas internadas. E uma redução também importante no número de casos diários. E olha, Ana, eu questionei aqui os membros do Centro de Contingência para ver se eles acreditam em uma terceira onda, porque afinal de contas, a gente nunca teve no Plano São Paulo, nesse plano de flexibilização, um horário de funcionamento de serviços tão amplo como agora, nem na fase laranja, nem na amarela. 15 horas de funcionamento, né, agora, das 6 da manhã até as 21 horas. Mas o Dr. João Gabardo, que é o coordenador executivo desse Comitê de Saúde, disse que, de acordo com os indicativos de hoje, não tem nenhuma tendência de terceira onda. Claro que todo cuidado é pouco, é preciso manter todas as medidas de distanciamento, uso de máscara, mas se a gente conseguir manter esse controle por 3 semanas, o número de pessoas vacinadas, principalmente entre as pessoas mais vulneráveis à doença, vai ser muito maior, então a gente vai ter uma imunidade em parte da população, então a gente não deve ter piora, é o que acredita aí o Centro de Contingência, Ana. Então é isso, não devemos ter piora, estamos torcendo para isso, mas também vai depender do comportamento da população daqui em diante. A gente tem visto estabelecimentos cada vez mais cheios, cada vez mais pessoas circulando pela cidade, o que de uma certa maneira é algo natural também, porque com todas as atividades liberadas, o pessoal está indo para a rua para trabalhar, né? Então a movimentação, sem dúvida nenhuma, cresce bastante. Aliás, estamos com uma movimentação de patamares anteriores ao fechamento já.
aqui no estado de São Paulo, anteriores a esses mais de 2 meses, né, que a gente teve de restrições mais rígidas aqui no estado de São Paulo. Mayra, então, só para reforçar, comorbidades, a gente tem então uma previsão de uma antecipação da idade para a semana que vem, é isso, né? A partir do dia 12 a gente começa a vacinar 55 anos com comorbidades e dia 14 a partir de 50 anos, é isso? Exatamente, comorbidade e pessoas com deficiência definitiva nessa mesma idade. Legal, vou liberar a Mayra então aqui para ela voltar para a entrevista coletiva. Obrigada, viu, Mayra? Boa tarde aí para você. Para vocês também. E a gente destrincha um pouco mais esse calendário, porque ele é um calendário confuso mesmo, né? E os ouvintes têm ficado com bastante dúvida em relação a isso. Para quem está nos acompanhando aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, a gente pode colocar o calendário atualizado aqui, Gi, para o nosso ouvinte. E quem não está vendo pelo YouTube vai me ouvir falar, porque a gente vai ler o calendário inteirinho também para explicar aqui para todo mundo como é que vai ficar a situação. Então, vamos lá. A partir da semana que vem, a gente vai ter uma ampliação muito grande desse calendário de vacinação. A gente já teve nessa semana a abertura de uma nova faixa etária que está gerando muita procura nos postos, que é a faixa etária de 61 e 62 anos. As pessoas começaram a ser vacinadas ontem, né? Quinta-feira. Todos os dias tem tido muita fila de manhã. À tarde está sendo um pouco mais tranquilo até. Já fica aí a dica em relação a isso. Quanto mais a gente sobe a faixa etária, ou diminui, né, essa faixa etária, mais gente acaba entrando na vacinação. Então, a partir do dia 10 de maio, que vem a ser a nossa gloriosa segunda-feira que vem, a gente tem a vacinação que já estava prevista das pessoas com síndrome de Down, pacientes em terapia renal substitutiva e transplantados, entre 18 e 59 anos. No dia 11, abre um leque grande de vacinação. Dia 11, vacinação dos metroviários, das grávidas e das mulheres que tiveram neném há pelo menos 2 meses, com comorbidades acima de 18 anos. E também pessoas com deficiência entre 55 e 59 anos. Tudo isso no dia 11 de maio. No dia 12, pessoas com comorbidades entre 55 e 59 anos. Dia 14, essa é a novidade que foi dita agora há pouco na entrevista coletiva. Pessoas com deficiência e pessoas com comorbidades entre 50 e 54 anos. No dia 18, motoristas e cobradores devem ser vacinados também. E olha como a gente está falando de faixas etárias muito grandes. Só as pessoas entre 55 e 59 anos são 900 mil no estado. E entre 50 e 54 anos, mais 865 mil pessoas. Então, na semana que vem, a gente tem uma tendência de ver muitas vezes esses postos de vacinação, os drive-thrus, muito cheios. Se programe e tente se programar para a semana que vem, já levando como experiência o que a gente está vendo acontecer nessa semana. Daqui a pouquinho o Lucas Josino vai falar com a gente sobre isso também, mas a procura pela vacinação tem sido muito maior no período da manhã. À tarde costuma ficar mais vazio. Muita gente nessa faixa etária ainda trabalha. Então vai lá de manhã, quer tomar a vacina para ficar com a vida resolvida para o resto do dia. Mas talvez seja melhor você se programar para fazer o contrário, ir tomar a vacina mais no fim do dia. O governo está abrindo, disse, né, que está abrindo essa vacinação porque tem doses para isso. Essas novas faixas etárias estão recebendo prioritariamente a vacina de Oxford e também as doses da Pfizer, que ficaram no estado de São Paulo. Então, há uma garantia dada pelo governo de que tem dose para todo mundo, né? Não é preciso aquela correria toda, a fila. Embora muita gente esteja indo para essas filas com um coração cheio, né? Porque está indo tomar vacina, não está indo em busca de um atendimento médico. Mas mesmo assim, é desconfortável, você pode ficar na chuva, fica ali em pé, aglomera. Então, se programe para a semana que vem, principalmente para evitar esse horário da manhã que tem sido o de maior procura.